22 de setembro de 2025, um dia que vai ficar marcado para sempre com o pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quando ele trouxe a correlação das vacinas. And it's so important to me to see the doctor 4 times or 5 times for a vaccine. Don't let them pump your baby up with the largest pile of stuff you've ever seen in your life going. A correlação do Tylenol. Don't take it if you just can't. I mean, it's just fight like hell not to take it. There may be a point where you have to, and that you have to work out with yourself. So don't take Tylenol. E o déficit de folato em relação ao autismo. And the idea here is that the folic acid receptor in the brain is blocked by some antibody response. It might be 20, 40, 50% of kids with autism. And leucovorin will bypass that blocked receptor. And that's why so many doctors... Yeah, we've been in touch with the companies, and they are prepared to ramp up production, and we actually talked to them about a month ago. And on your second part of your nasty question. Neuroverita apresenta Autismo, o dia que a ciência quase morreu. A ciência é um caminho privilegiado, mas ele não é neutro. Ela está o tempo todo permeada por interesse. E o que difere entender se aquilo que nós estamos chegando é limpo em relação a tudo isso é quando nós damos tempo. Quando se tem pesquisas robustas, quando se tem várias pesquisas para conseguir se analisar e esses dados. Contudo, muitas vezes as pessoas distorcem isso. A palavra ciência, ela traz muito poder. Quando você fala isso foi baseado em ciência. Acabam dando CPF para a ciência. Às vezes, a ciência já comprovou. Essa é a palavra. A ciência já comprovou, a pessoa está dando um CPF para a ciência. Não é a ciência que já comprovou. O consenso científico está indo nessa linha. Porque a frase, dependendo de como a gente diz, é totalmente interpretada para quem ouve, totalmente diferente. Você fala, a ciência já comprovou, você fala, isso é um fato, não precisa mais estudar, não precisa mais verificar. Se você fala, o consenso científico está indo nessa direção, você faz o que a ciência tem que fazer, que é abrir espaço para ser refutado. A ciência se baseia em refutabilidade. Você tem que permitir que, por mais que esse seja o consenso hoje, é porque a nossa tecnologia de hoje, os nossos conhecimentos que temos hoje, estão apontando para esse lado. Pode apontar para outro lado? Pode, mas você só vai refutar uma ciência que já está ganhando força para um lado, para virar para outro. Quanto mais você ganha força para indo nessa direção, mais você vai precisar de uma coisa muito disruptiva, de uma tecnologia nova, de muitos estudos novos, com controles de variáveis muito mais robustos, para você conseguir mudar de direção. E o que se discute muitas vezes é quando um estudo ele contradiz versus outros estudos, alegando que os outros estão errados e esse está. Mas aí vem a questão, será que isso não está confirmando algo dentro de você? Algo que você gostaria muito que fosse verdade? Algo que reduz toda uma questão cognitiva de dor. Será que não é um caso desse? E isso nós vamos explorar muito aqui. Você vai aprender tanto a questão de como a ciência entremeada com essa política. Nós vamos trazer também a questão de como os instrumentos de diagnóstico eles são construídos e o objetivo deles. Você vai aprender sobre o desenvolvimento de narrativas, né? Também que é de suma importância para que você possa se proteger de narrativas que são muito envolventes, que seduz, né? Então, espero que você goste bastante desse nosso documentário. Então, segue aqui, já deixa aqui o seu like no documentário, compartilhe com as pessoas, porque é extremamente importante esse conteúdo. Foi muito estudo para trazer tudo isso daqui para vocês. Há 3 anos atrás, eu ouvi de uma grande amiga. A nossa história é muito envolvente, Dani. Ela é muito poderosa. A gente não pode entregar ela a ninguém. He is nonverbal. He can say those numbers and letters, but there's no communication. Unless you've lived with profound autism, you have no idea. You have no idea. He, like you said, he will get frustrated because he can't speak. It's not even that he can't speak. Sometimes he just doesn't understand what I'm saying. He understands the word no, but he doesn't understand the why behind the no.
And that's a huge part of discipline. That's the discipline. So it's very hard to discipline a child with autism, so you have these behaviors. Infelizmente, essa minha amiga, ela não tá mais aqui, só que ela deixou um legado muito forte. A gente entrega a nossa história para outras pessoas, nós estamos dando poder a eles. E isso é importante trazer porque a nossa tomada de decisão, ela sempre está envolvida com emoção. Como Daniel Kahneman, né, o ganhador do Prêmio Nobel, que trouxe sobre tomada de decisão. Quando a gente está envolvido na narrativa, quando a gente desliga todo aquele nosso sistema crítico. My son is Eddie, he's 11. He's on the opposite end of the spectrum from what Amanda just explained. He's considered high functioning. He was not always high functioning. He was nonverbal till the age 4. We've had quite a hard time to get to the place where we are today. I've met so many other moms with children on the spectrum in the 9 years since my son's diagnosis, and they all have very similar stories, and they've all just wanted somebody to listen, to not ridicule them or look at them like they were the crazy people. It's hard when you don't have doctors that take the time to really listen and find out when the change happened and what change happened. É importante a gente estudar o discurso. Quando nós analisamos o discurso de alguém, principalmente uma pessoa que é da mídia, qualquer pessoa. Uma pessoa influente, né? Nós temos que analisar a narrativa. Não importa quem. Isso é importante para melhorar o nosso senso crítico, para nos defender desse processo. Então, só para que vocês entendam, vou jogar alguns números aqui que vocês vão ver. Trump, ele falou durante 38 minutos, o Kennedy falou sobre 8 minutos, o Oz, Dr. Oz, 4 minutos e 40, a Marty, 4 minutos e 20, o Dr. J, 3 minutos, a Dr. Dorothy, 1 minuto e 50, a Amanda, 2 minutos e 40, que é uma mãe, e a Jack, que é outra mãe, 1 minuto e 40. Então, para vocês terem uma noção dessa proporção. Sobre narrativa, existe 2 grandes estudiosos da narrativa. Hoje em dia, quem trabalha com qualquer coisa de marketing, jornalismo, estudou sobre eles, né? É o Walter Fish, que ele traz o paradigma da narrativa. Então, nessa paradigma, ele fala que nós humanos somos contadores de história. Nós precisamos de história. Não estamos envolvidos com questões lógicas. Se você chegar com uma coisa lógica, uma questão de evidência pra gente, argumento científico mesmo, tradicional. Nem sempre a ciência é intuitiva. Não. A própria Terra não é intuitiva. Você vai olhar o horizonte e você vai, tá ali, ó. Faz coerência pra gente, a nossa história interna, no que a gente se conecta, qual é a fidelidade, né? O quão as nossas crenças, as nossas experiências. Então, se numa narrativa alguém conta uma história que parece com a sua, você se conecta. Nós que temos histórias, eu falo eu, você, porque nós vivenciamos isso de verdade. Nós temos um filho autista, nível 3, eu sou autista, tenho TDAH, ele é meu suporte, ele é o nosso suporte, eu sou suporte também aqui em casa. Nós vivenciamos isso com tudo, e você também. E a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai acreditar que tem uma narrativa que tá pegando emprestada a nossa história. O outro, que é o clássico, a jornada do herói, assim, eu desconheço alguém da área do marketing que nunca tenha ouvido. Porque o que é mais falado é a jornada do herói, é você contar a sua jornada. Que é livro de história, existe a jornada do herói. Então, os livros seguem a jornada do herói, os contos, os mitos. Então, ela segue por algumas fases, né? Então, como é que começa, né, a jornada do herói? E eu vou trazendo aqui um paralelo com o vídeo, porque eu acho importante a gente fazer análise do discurso sob essa ótica. Então, ele começa com a chamada aventura. O herói, ele tá ali numa situação de desconforto e ele é chamado para essa missão de vida. Então, o Trump, ele traz isso quando ele fala I've been waiting for this meeting for 20 years, actually. Que sempre teve fortes sentimentos com autismo. E ele traz isso que é um destino pessoal. É uma questão de meta, é uma singularidade dele que ele tem que seguir. O outro ponto é que ele tem aliados e mentores. O herói, ele não é herói sozinho. Depende de alguém ter transformado ele num herói. Ele depende de pessoas que validem ele, que falem, não, realmente você tem que seguir. Então ele é mentorado, ele tem aliados,
que são os médicos que estão ali com ele. Ele falou 38 minutos, os outros médicos falaram tanto, ele não, somando tudo que os médicos falaram, não chega ao que ele falou, nem metade ali. E aí chega a travessia do limiar, que é a hora que ele vai com uma guerra à narrativa científica existente. Do tipo, que aí 40 anos de pesquisa? Não, em 4 meses nós fizemos melhor. Pra que 40 anos de pesquisa se em 4 a gente faz melhor? Então, ele trouxe essa questão do tipo, nós fizemos muito melhor do que todas essas pessoas no mundo fizeram até aqui. Dando uma transposição, trocando esse ônus, né? E aí, a provocação, o confronto direto com o vilão. Então ele coloca os vilões através de anedotas emocionantes. Então é o menino louro, é a batalha que ele traz, que é a história da criança saudável, perdida após uma vacina, trazendo uma morte simbólica. I had a woman who worked for me, a beautiful, wonderful woman, worked in Trump Tower, and she had the most perfect child, beautiful. Just perfect. And I remember this little blonde-haired boy running around the lobby of Trump Tower, so healthy and so vibrant. And I said, that's great. And one day I came in and she was crying her eyes out behind the counter. She worked at the front desk. She was crying her eyes out. I've never, as much as I've ever seen anyone distraught, she was. I said, are you okay? What happened? My boy, I've lost my boy. What does that mean, your boy? My boy, you know him, sir. You've seen him grow up. He was so beautiful. And I took him for a vaccine, sir. And he developed this unbelievable, I think she said 107, 108. You know, it goes well beyond when this happens. It goes up to 106, 107, 108. You know, we hear 105 and you're in trouble, but it just goes up to a level that you never hear about, but it goes up very high, and it's fried. They get fried. She said, I took him. He developed an unbelievable temperature, and I've lost him, sir. He's gone. And then I saw the boy. It was so tragic to see. That was the following day. That was the following day after the vaccine. And I've seen it. E aí a recompensa ele traz que é a dádiva, né? O elixir. Então ele tem um elixir simples, poderoso. Out with yourself, so don't take Tylenol. Passem as vacinas e usem esse novo tratamento. O retorno do elixir, ele distribui esse conhecimento que ele conquistou e alcançou vocês. Todos nós. E agora o ciclo dele se finalizou no momento que ele falou: estão aqui as verbas para que possa seguir esse caminho, para que vocês possam ter um futuro. Eles não disseram achar a causa do autismo. Isso muitos falam. Contudo, durante meses e meses foi noticiado justamente o relato de Kennedy, que vocês podem ver. By September, we will know what has caused the autism epidemic, and we'll be able to eliminate those exposures. So big. Think of that. So it was 1 in 10,000 children had autism, and now it's 1 in 31. Not 31,000, 31. That's a horrible statistic, isn't it? And there's got to be something artificial out there that's doing this. So you think you're going to have a pretty good idea, huh? We will know by September. There will be no bigger news conference than that. So that's it. If you can come up with that answer, where you stop taking something, you stop eating something, or maybe it's a shot, but something's causing it. It can't be from 10,000 to. Can you imagine that, Marco? That's a big number. Thank you very much. You're doing great. Thank you, Bobby. Isso foi noticiado também pela BBC, onde ele fala sobre achar as causas até setembro, 11 de abril de 2025, CNN, 10 de abril de 2025. Como vocês podem ver, foi noticiado durante meses e meses. Contudo, no discurso de dia 22 de setembro, não se falou nada contrário, né? Não se desmentiu isso. Tudo que parece... Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, eles corroboraram de forma indireta todas as afirmações. Então foi usado o termo artificialmente induzido diversas vezes no vídeo.
Então, Trump fala frases como: você sabe que é artificialmente induzido, não é como algo que, quando você passa por todos aqueles, você sabe, bebês saudáveis, para um ponto em que nem sei estruturalmente se um país pode arcar com isso. Outro ponto do vídeo, ele fala: e talvez nenhum 20 mil. E a única maneira de fazer isso é porque é artificialmente induzido. Isso é induzido por algo. Você não passa de 20 mil para 1 em 10 mil e depois para 1 em 10. Significa que você está tomando algo e algo está errado. Então, ele traz no seu discurso 3 grandes pontos, que é o que nós vamos conversar bastante aqui com você, que é o Tylenol, paracetamol, a gente fala em português, né, bastante paracetamol, Tylenol é uma marca, relacionando com a gravidez. Ele traz as vacinas. Durante esse discurso, observamos a questão da deficiência de folato que ele traz, né, não de forma tão intensa assim. Então, são esses 3 grandes tópicos que Trump traz. Nessa narrativa, ele também fala sobre as pesquisas e fala também sobre o experimento das mães. Nosso objetivo aqui é o discurso de 22 de setembro de 2025. Então, vamos a fundo explorar os 3 principais estudos que fundamentaram a narrativa de Trump e sua equipe. Este, sem dúvida, é um dos mais citados na busca de trazer a relação entre o autismo, TDAH e o paracetamol. Isso porque utilizaram dados de 64.322 crianças e mães da coorte nacional dinamarquesa. As mães relataram o uso de paracetamol durante e após a gravidez através de entrevistas por telefone, os diagnósticos de TDAH e prescrições de medicamentos. Para TDAH foram obtidos de registros hospitalares e de prescrições nacionais. Contudo, a principal limitação é a dependência do autorrelato da mãe para o uso do medicamento, o que pode levar a viés de memória. Além disso, a razão para o uso do paracetamol, infecção, dor, inflamação, é um fator de confusão importante que não foi controlado. A causalidade não pode ser estabelecida, apenas a associação. Este estudo foi financiado pelo NIH do Zewachota. O segundo inclui uma análise de controle por irmãos, base de dados norueguesa, MOBA, incluindo mais de 100 mil crianças. O uso de paracetamol foi autorrelatado em questionários. Compararam irmãos discordantes para a exposição ao paracetamol. Os achados trouxeram que o uso por mais de 29 dias durante a gravidez foi associado a um risco dobrado. No entanto, a associação foi substancialmente atenuada e perdeu significância estatística na análise de irmãos, sugerindo que fatores de confusão familiares, genéticos ou ambientais que não foram medidos eram responsáveis por grande parte da associação observada nos estudos de coorte tradicionais. A associação com o uso de curto prazo, menor que 8 dias, não foi significativa em nenhuma das análises. As limitações são autorrelato no uso do medicamento. Além disso, embora o uso do controle por irmãos, ele não consegue controlar fatores que podem variar entre as gestações, como a gravidade da doença que levou ao uso do paracetamol. E o terceiro de 2020 é considerado inovador por medir metabólitos de paracetamol em amostras biológicas. 996 pares mãe-filho foram analisados, medindo os níveis de metabólitos de paracetamol em amostras de sangue do cordão umbilical no momento do nascimento. As concentrações foram associadas a um risco significativamente maior de diagnóstico de TDAH e TIA na infância. Crianças no tercio mais alto de exposição tinham cerca de 3 vezes mais chances de receber o diagnóstico em comparação com aquelas no tercil mais baixo. Apesar de parecer muito robusto, o estudo teve diversas limitações metodológicas. O estudo mediu a exposição apenas em um ponto no tempo, o nascimento, o que não reflete a exposição total durante a gestação. O tamanho da amostra é menor em comparação com as grandes coortes europeias, que têm resultados contrários a desta pesquisa. Por mais que tenham usado biomarcadores, o estudo possui falhas metodológicas que comprometem seus resultados. Nossa memória coloca em xeque essas pesquisas, pois ela não é lógica e linear. Ela é fundamentalmente emocional. A regra do pico-fim é um viés cognitivo de como as pessoas se lembram de eventos passados, avaliando-os pela intensidade do momento
mais marcante pico. E pelo final da experiência, fim, e não pela duração total. Em vez de processar uma experiência de forma completa, o cérebro cria resumos seletivos, focando nesses dois momentos cruciais, ignorando grande parte dos dados intermediários. A amnésia gestacional é um relato extremamente comum. A pesquisa publicada na Nature aponta que a gravidez provoca alterações na estrutura cerebral da mulher, um fenômeno que, embora possa soar alarmante, parece ser um processo adaptativo para prepará-la para a maternidade. Durante a gestação ocorre uma redução significativa e de longa duração no volume de massa cinzenta em regiões do cérebro associadas à cognição social. Essas áreas são fundamentais para a capacidade de uma pessoa se colocar no lugar da outra, interpretar seus desejos e intenções, habilidades essenciais para cuidar de um recém-nascido. A hipótese é que o cérebro se torna mais especializado e eficiente, aprimorando os circuitos neurais necessários para o vínculo e os cuidados maternos, em detrimento de memórias e funções que se tornam menos prioritárias. Essa reorganização cerebral, que pode durar pelo menos 2 anos após o parto, explicaria por que as lembranças sobre os eventos e detalhes da gravidez podem se tornar mais difusas. O foco do cérebro se desloca para as necessidades imediatas e a segurança do bebê. Também existem outros fatores que contribuem para o esquecimento. Flutuações hormonais, privação de sono, que tem um impacto direto na consolidação de memórias. Fatores emocionais. Portanto, existem dificuldades para recordar de detalhes da gestação, refletindo na qualidade de estudos por entrevista e por relatos passados. E é justamente por isso que o pré-natal deveria ser feito por uma equipe interdisciplinar com assistência social e terapias. Não apenas em consultas médicas espaçadas, seria possível levantar dados mais, apenas assim, confiáveis e sistemáticos feitos por equipe, capacitada para estudos correlacionais. Este documentário está sendo gravado durante o shutdown dos serviços públicos americano, devido aos cortes orçamentários do governo de Trump. Porém, as pesquisas para este documentário foram obtidas anteriormente. Segue a mensagem na página oficial. Devido a uma interrupção no financiamento governamental, as informações neste site podem não estar atualizadas. As transações enviadas por meio dele podem não ser processadas e a agência pode não conseguir responder a consultas até que as verbas sejam aprovadas. O PubMed é um dos recursos mais importantes e utilizados do mundo na área da saúde e ciências biomédicas. Em resumo, ele é uma base de dados e um motor de busca de acesso gratuito que reúne milhões de referências de artigos científicos. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Mas o objetivo dele é investigar mais sobre isso. Ele só quer investigar a questão das causas. A questão é que os Estados Unidos, ele faz parte da Organização das Nações Unidas, como o Brasil. Deixar claro que todos nós estamos ali na organização e ela é extremamente importante porque já chego falando, não, a ONU não serve para nada. Direito da criança veio justamente lá na década de 80 e entrou na nossa Constituição, desenvolvemos o ECA por conta da Organização das Nações Unidas. Teve uma conferência e nós seguimos as diretrizes deles. Lá no finalzinho da década de 90, nós tivemos o Tratado de Salamanca, que novamente foi extremamente importante para quê? Fechar os manicômios, dar um cuidado melhor, um cuidado humanitário, um cuidado que a pessoa precisa para as pessoas que têm transtornos muito graves, como por exemplo esquizofrenia, como autismo, como TDAH, como deficiência intelectual. Então, a ONU ela é de suma importância. 2014 houve uma conferência e dessa conferência saiu uma resolução. Essa resolução ela é muito clara com essas diretrizes de como os países devem lidar com o autismo. Foi focado somente no autismo. Uma questão, temos que desenvolver intervenções, temos que cuidar dessas famílias. Foram 14 itens falando sobre isso. Um desses itens, que foi o 14º, onde ele novamente reiterou a importância de se cuidar das famílias, desenvolver intervenções, tecnologia, justamente com base na ciência, para tudo isso. Um trechinho ele fala, e a busca das causas do autismo. São 14, com textos longos de cada um,
e só um trechinho fala sobre causa do autismo. Não é que isso não seja importante, é importante. A questão é que existem pessoas vivas, andando, pessoas sofrendo, famílias sofrendo. E aí você tem uma verba, você tem dinheiro ilimitado, tempo ilimitado, e você define grande parte da sua verba para colocar para as causas do autismo, onde já se tem diversos estudos, como o estudo genético, né, que foi com 2 milhões de indivíduos. Sim, foi uma pesquisa extremamente robusta e várias outras pesquisas corroboraram para isso, trazendo que o autismo ele é genético e multifatorial. O autismo, nessa pesquisa, trazendo mais de 80% genético. As questões ambientais ali, em torno um pouco de 20%, um pouco menos de 20%, trazendo as questões intrauterinas. E nessa mesma pesquisa já traz fatores de risco associado, que é a idade paterna, a questão, por exemplo, de uso de droga, bebidas, sabe, que é pervasivo, que realmente atrapalha o feto a se desenvolver. E aí, sabendo disso, sobre todos esses fatores, já tem muito estudo, se foca novamente nas causas. E nas causas e pegando aqueles menos de 20%, né? Pra tentar atacar os menos de 20%. Menos de 20% ambiental. E ambiental se fala no ambiente uterouterino, ok? Não se fala sobre depois que a pessoa saiu. E isso é muito importante que vocês saibam, porque ele trouxe 3 grandes fatores. Quando ele falou sobre também trazer as pesquisas, né, ele trouxe a questão dos 3 grandes fatores, do Tilenol, as vacinas e a deficiência de folato. Quando ele focou nas pesquisas, ele disse em 50 milhões de pesquisas as causas e terapias do autismo, e eu vou trazer essa questão para vocês. As 13 pesquisas. As 13 pesquisas. E esses fatores, ele falou sobre questões ambientais, médicos, nutrição na gravidez, biologia e genética. E falou sobre a transparência. Então, nós vemos bem claro o foco justamente em causa, só trazendo novamente a questão dos estudos. 3 grandes fatores, ele falou grande parte do tempo sobre o Tilenol, sobre o perigo de se dar Tilenol. E nós vamos já aprofundar nisso, mas antes eu quero trazer para vocês que, primeiro, toda a medicação, principalmente no Brasil, porque nós temos órgãos muito mais rígidos que nos Estados Unidos, visto a crise dos opioides que eles tiveram, né? Que é retratada até em diversos filmes, séries. A nossa bula, ela é muito rigorosa, então você pega a bula do Tilenol, eu acho que ninguém pegou a bula do Tilenol, mas recomendo que você pegue, ela é bem extensa explicando, e os perigos que tem realmente, você não deve sair tomando, inclusive existe uma limitação clara de 4 gramas, mesmo assim vai depender do seu peso. Diários. Então assim, diários, né? Diário, o Tilenol, claro que oferece perigo. Se você consumir em grande quantidade ou se você tiver alguma predisposição, e se você também tiver uma predisposição, não se deve sair, principalmente se você estiver grávida. Não existe estudo assim com grávida. Seria algo muito antiético. Seria terrível. E que bom que não se tem. E vale lembrar uma questão, recentemente saiu uma pesquisa que a genética brasileira não é parecida com a genética americana. A nossa genética é uma das mais diferenciadas no mundo. Nós temos uma genética muito mesclada aqui no Brasil. Então muito do que se fala lá não é aplicado aqui. Os nossos autismo é diferente do de lá. Por isso que a gente, questão de pesquisa, entender quem está vivo e quem está aqui é importante também para que as terapias sejam voltadas para o nosso povo. Indo para a questão de calendários de vacinação, nós somos totalmente diferentes dos Estados Unidos. A vacinação aqui, gente, ela é pública e ela é universal. E isso daqui é uma coisa muito importante porque você, nas principais vacinas, as vacinas que comprometem a sua saúde, a saúde de todos ao seu redor também, são gratuitas. Todos os pontos, ou seja, você não precisa pagar quem vai aplicar, você não precisa pagar a consulta, você não paga materiais que vão usar, agulha, assim, você não precisa pagar nada disso, é de graça. Você vai no momento certo, no posto de saúde, ou no hospital, ou na escola, porque eles vão à escola. Aqui em Brasília tem esse programa, então meu filho já tomou vacina na escola. Extremamente incrível o nosso sistema. Né? Acessível o nosso sistema de vacinação. Em contrapartida, nos Estados Unidos, umas dessas vacinas você não paga mesmo, mas você vai ter que pagar a consulta, então você tem que pagar o médico, você vai pagar o aplicador, você vai ter que pagar esses insumos ali, então a seringa, a agulha, tudo ali envolvido, você paga. É grátis. Vacinar não. Se vacinar não é grátis. E os Estados Unidos está passando por uma crise. Quem olha os Estados Unidos tem um retrato daquela pessoa que vai pra Disney, daquele influenciador que tá ali, mas quem vive no interior dos Estados Unidos tem sofrido muito. Existem pessoas muito pobres. Até hoje eles não se recuperaram ali daquela crise, aquela bolha imobiliária. Então tem lugares imensos com casas vazias, às vezes as pessoas escondidas, morando escondido nessas casas, justamente com medo de alguém achar, mas elas não têm outro lugar
lugar para ir. Então, os Estados Unidos vivem uma realidade que não chega no nosso país. Eles não querem mostrar isso para fora. Eles têm muito cuidado com isso. E só quem conhece bem o interior, quem estuda ali em outras, vai para outras regiões que não são as regiões turísticas, né, dos Estados Unidos, não são aqueles polos, consegue enxergar. E aí, o Trump, ele conseguiu abraçar essa população no momento que ele fala que você não precisa tomar todas as vacinas de uma vez. Toma ali, toma uma, depois toma outra, porque essas famílias não estão dando conta desse gasto. A questão, gente, é que a vacina aqui, ela é gratuita. Então, assim, se ele fala isso no país dele, ele tá colocando as pessoas com vulnerabilidade de pegar doenças extremamente graves. E as crianças pegarem doenças extremamente graves. Ao invés de dar uma gratuidade, ao invés de dar mais meios para que eles possam se vacinar. Enquanto no nosso país, isso já é gratuito. Então, quem adere a isso está colocando em risco a sua família e as outras famílias também, simplesmente à toa. Não existe esse risco. Então, estudo durante anos e anos e se gasta muito estudando sobre o risco das vacinas o tempo todo. E lá nos Estados Unidos já tem vários casos de várias doenças que já tinham sido erradicadas por conta de vacina, voltando a aparecer. E tá aumentando isso daí. É preocupante e nós não podemos usar isso como modelo, sendo que nós somos um modelo de vacinação para o mundo. Durante anos e anos, nós fomos tornando referência mundial, nós temos que ser muito orgulhosos disso. E vale lembrar que, para se fazer isso, existem vários atores envolvidos no governo. É o Ministério da Saúde, é o Conitec, é o Centro Técnico que estuda sobre imunização, é a Anvisa, que é muito rigorosa. E são vários outros critérios também para verificar se é importante ou não. Então são surtos, epidemias, o quão ela pode ser mortal, como ela pode ser transmitida, né, as variações regionais, então se olha a segurança. E, gente, bora lembrar de uma coisa, o Zé Gotinha aposentou, não sei se você tá sabendo, 2024 ele aposentou de vez. Isso porque as vacinas, elas evoluíram, o cartão de vacinação, a forma que você tomou vacina, não é o mesmo esquema de vacina do seu filho, compreende? Muitos que estão aqui ouvindo são autistas também, já sabe que são autistas, são diagnosticados autistas, e você tomou um esquema de vacinação muito diferente. Não toma mais gotinha, né? Não toma mais gotinha. Então, indo agora para a questão do Tylenol, se falaram muitas vezes que ele falou, não, é para evitar. Então, as pessoas estão falando isso, né? As pessoas estão falando. Então, escuta aqui o que ele falou no discurso. Acetaminophen. Is that okay? Which is basically commonly known as Tylenol. During pregnancy can be associated with a very increased risk of autism. So taking Tylenol is not good. All right, I'll say it. It's not good. Don't take Tylenol. Don't give Tylenol to the baby after the baby's born. Every time the baby gets a shot, the baby gets a shot. They say, here, take a cup of Tylenol. I've heard that for years. Take Tylenol. Don't take Tylenol. Don't have your baby take Tylenol. Now, Tylenol is fine for people that aren't pregnant, that aren't in a situation that we're talking about. One very specific situation. If you're pregnant, don't take Tylenol. When you have your baby, don't give your baby Tylenol at all. Unless it's absolutely necessary. Don't do it. No discurso. E a gente vê que ele fala muitas vezes, né? Don't take Tylenol. Ele teve 38 minutos, gente, fala. Total, assim, do momento que ele falou, oi pessoal, até a hora que sai, foi isso daí. Don't do it, então não faça isso 2 vezes. Don't use também ele usou. Então foram várias e várias vezes repetindo essas mesmas frases. O uso do Tylenol. Primeiro, o Tylenol não é pra você tomar igual água, tem limitação. E grávidas é sempre um risco qualquer coisa que tomar, não deve ficar tomando. Contudo, nós temos uma coisa chamada navalha da consequência para medicação. Pensa numa navalha onde ela tem uma lâmina dos 2 lados. A navalha, de um lado, ela resolve o seu problema. Então você quer que ela corte muito. Quanto melhor o corte de um lado, melhor ela resolve o problema. E ela tem um corte de outro lado, que é a consequência, que é aquele preço que você vai pagar para você estar tomando essa medicação. E essa navalha, ela existe para qualquer medicação, só que em algumas e para certas questões, ela é mais cega de um lado. Então não se vê esse risco, não tem evidência de risco. Então, por exemplo, paracetamol, o que acontece? De um lado, ele corta e ele não corta tão bem, assim, convenhamos que pra dor corta muitas coisas, mas convenhamos, ele não tem um corte tão bom assim a resolver problemas, mas ele ajuda. E do outro, ele é quase cego, porque ele não tem tantas consequências desde que você siga a bula e não saia tomando, e você não pode tomar de forma contínua.
Quem toma de forma contínua está acumulando ali, isso é um risco, isso é um fato, está na bula. Então, é para casos específicos e momentos específicos. Então, usando a navalha da consequência, o paracetamol, em diversos estudos, durante esses últimos 40 anos, se viu que é o mais adequado para grávidas. Por quê? A consequência dele é quase cega, desde que siga ali as orientações médicas, né? Então não se tem uma consequência relevante ali, uma consequência que se fale, nossa, realmente teve um impacto muito grande. Não se tem nenhuma evidência disso. E aí eu te pergunto, é bom perguntar essas coisas porque as pessoas falam, mas tem outras opções. Aí eu pergunto, toda vez que as pessoas chegam pra mim, essas opções, eu falo, tá, qual outra? Aí as pessoas me respondem, ai Dani, tem a dipirona. Dipirona não é recomendado no 3º trimestre. Mas não é mesmo, causa extremamente risco. Os 2 primeiros trimestres deve ser dado com muita cautela. Só se a pessoa for alérgica a paracetamol, não poder tomar paracetamol, se vai para dipirona, porque existe risco sim, existe essa valha que realmente ela corta. Então, é a dipirona que tem o risco da pré-eclâmpsia? Ibuprofeno. Ibuprofeno. O ibuprofeno não é recomendado no 3º trimestre. Na verdade, ele não é recomendado em momento nenhum ibuprofeno. Mas no 3º trimestre não se deve tomar ibuprofeno. Então, assim, se a pessoa tem um problema com paracetamol, tem um problema com dipirona, ibuprofeno. É aquela questão, assim, sabe que tem risco, pode dar algum problema, mas é o que tem. Infelizmente, o médico, ele tem que assumir esses riscos, avisar quando possível, né, quando a pessoa tá consciente, avisar a família, falar, ó, isso tem risco, mas esse é o caminho. E opioides, sim, só quando não tem outra opção. Então, opioides tipo tramadol, essas medicações que são... Porque ele corta, e ele corta muito para os 2 lados. Ele causa muito prejuízo. Ele é muito pervasivo, os opioides. Então, existe essa navalha da consequência que tem que se olhar. E aí, qual é a questão? Você tem uma grávida que tá com febre. Você tem uma grávida que tá com uma dor de dente. Você tem uma outra grávida que tá ali com uma dor renal, uma que tá com uma febre alta, muito alta, que não passa por banho, uma que tá com uma infecção, ela teve um corte, tá tendo um processo infeccioso, e você fala, ai, não pode dar paracetamol. É caso de vida ou morte em uns casos desses. É muito complicado. Você vai deixar a infecção matar os dois? Matar a mãe e o bebê? Sendo que você poderia dar no início do processo, ao invés dessa infecção prosseguir, né? Sim, tomar uma quantidade segura e controlar até essa infecção acabar. No momento que esse risco aumenta, o médico já vai passar para medicações que vão ter consequências. Se a pessoa não tem a medicação no momento adequado, o passo, ele não tem passo, tem um salto na decisão. E isso é muito preocupante. E aí, gente, febre alta, infecção, dores muito intensas, tudo isso são fatores de risco para autismo. Então, ou seja, a causa que tá fazendo você tomar o remédio é que tá, tipo, é a causa que está sendo correlacionada com a causa do autismo, que tipo, eles estão usando Tilenol, que na verdade a causa de você tomar é que eles estão, que pode ser a... E essa é uma das grandes... A causalidade. Essa daí é uma dos grandes argumentos que se tem para refutar os estudos que trazem a correlação de Tilenol com autismo e TDAH, que não é só autismo também que trazem. Então, é importante compreender essa relação, porque ela é uma relação que causa muito, muito prejuízo. Sem contar que esse tipo de estudo não é estudo confiável para causalidade. É um tipo de estudo que você acha correlações, mas esse tipo de estudo de entrevista, de perguntar as coisas, são estudos que você acha correlação, mas não bate martelo para causalidade. Isso é uma coisa muito importante que ninguém tá... Causalidade, a gente não pode tirar causa por correlação simplesmente. É um alerta. Inclusive, o que eu tava falando, eu esqueci até o nome do pesquisador, que trouxe essa forma sistemática de se ver correlação e a gente compreender se há um risco ou não. Mas isso vai para os próximos capítulos e vamos seguir a pergunta: por que dar tanta ênfase à marca? O paracetamol, um dos analgésicos e antitérmicos mais consumidos no mundo, possui uma cadeia produtiva que se entrelaça com diversos outros setores industriais. A rota de síntese mais comum para o paracetamol parte de um composto básico, o fenol. O fenol, por sua vez, é majoritariamente obtido a partir do benzeno, um derivado do petróleo. A partir daí, a cadeia se desdobra em etapas que geram intermediários essenciais. Esses vários outros intermediários são fundamentais na produção de revestimentos, adesivos e materiais de construção, produção de plásticos de policarbonato, resinas epóxi, na indústria de metalurgia para limpeza, passivação de metais na síntese de diversos corantes, defensivos agrícolas e produtos para a indústria da borracha, corantes de cabelo, tecidos, na síntese de aspirina, vinagre, tintas, solventes e fragrâncias. E os países que dominam essas cadeias são a Índia e China.
que atualmente vários países do mundo, como a França, têm buscado trazer suas indústrias de volta para seu país, voltando a dominar essa tecnologia. Muitos incentivam que as famílias têm que entrar com uma ação contra o Tilenol, contra os fabricantes de paracetamol. Imagina falarem pra você o seguinte: eles são culpados. Se você processar, você vai ganhar ali uma grana muito boa pra você cuidar do seu filho, pra vocês terem melhores condições de vida. Eles foram os culpados, eles desgraçaram a sua família com isso. Processa, você merece isso. E aí o que a família faz? Tira dinheiro da onde tinha que estar as terapias, onde tinha que estar as medicações, onde tinha que estar o que o filho precisa pra processar, porque tá pensando no futuro. Mas nos Estados Unidos, eles fizeram isso. E não fizeram agora, foi bem antes do pronunciamento do Trump. Esse processo começou lá em 2020 e eles aglomeraram num MDL. MDL que, para quem não tá familiarizado, é Multi-District Litigation, que é uma aglomeração de vários casos processuais. É como se a gente fosse fazer um processo coletivo, né? O que a gente faz para juntar muitos casos semelhantes, né? Que são situações bem... Isso aí o pessoal do direito vai saber melhor. São vários casos semelhantes para você julgar de uma vez só, porque não faz sentido julgar várias vezes a mesma coisa. Aqui no Brasil, por exemplo, quando chega no STF, nós temos os casos repetitivos, que são casos que estão recebendo o tempo todo, então eles vão desenvolver a jurisprudência em relação a um caso. E aí que acaba se consolidando. Só que em 2023 eles perderam, mas entraram novamente trazendo uma perita. Porque a juíza, ela alegou, falou assim, vocês não têm uma causa, porque a ciência alega, a ciência já trouxe várias evidências que não existe essa correlação. Então eles trouxeram uma perita que é uma renomada, ela trabalha na área de epidemia, né, na área médica, ela tem muita evidência, muito estudo, na verdade, muita experiência na área da mulher, do cuidado com a mulher. Só que ela tem uma experiência limitadíssima, não tem publicação na área de psicologia, toxicologia, neurologia, estudo com autismo, TDAH. Então, por mais que ela seja uma grande pesquisadora de uma área, uma estudiosa, as outras ela não... Então os advogados trouxeram ela e ela se pautou nos critérios de Bradford Hill, que ele traz um grau razoável de certeza científica através de correlações. Então, qual era o objetivo dela, né? Era pegar esse estudo que ele fala assim, se a gente não tem outras formas, isso aconteceu na Covid. A Covid, no início, a gente não sabia de onde vinha. Vinha do ar, vinha da água. Nós não estávamos entendendo. Aí o pessoal, vocês viram aquelas cenas clássicas do pessoal vestido de formas absurdas, com medo de tudo do ar. E aí nós entendemos que saliva, enfim, a pessoa espirrava, ficava as gotículas no ar, e fomos compreendendo como se proteger. Mas inicialmente necessitou dessa hipótese, eles se usaram dessa hipótese para conseguir entender. A gente não tinha nada antes, não tinha nada muito robusto. Existiam alguns estudos já, as pessoas já estudavam, a Covid não é uma coisa que saiu do nada, se estuda sobre as outras versões, né, da Covid, mas não estava entendendo porque ela sofre mutações, o que estava acontecendo. Então eles levantaram essa hipótese e confirmaram. Para paracetamol, tem estudos robustos durante anos e anos. Então não tem como comparar isso. E isso a juíza trouxe aqui. Então, qual era o objetivo dela aqui, né? Na análise do testemunho da doutora Ness. Que o testemunho da doutora Ness não é confiável, portanto inadmissível. Porque o discurso dela teve várias deficiências críticas na análise, né? Para começar, falha ao lidar com o fator de confusão genética. Então, ela excluiu a genética do TDAH e o autismo praticamente. Ela deixou de lado. Então, no estudo sobre paracetamol, tem um estudo entre irmãos para saber se a mamãe que tem um filho com TDAH, que tem um filho autista, como é que foi na gravidez do outro irmão? Ela tomou também? Ela lembrou de relatar? Porque tem essa questão, você tá grávida, você nem lembra mais o que você tomou. Depois que passa a gravidez, é tanta coisa que vocês não lembram os relatos. Então, as pesquisas que conseguiram acompanhar essas mães desde o início da gravidez e continuando, eles falaram não tem correlação. Outros estudos também, né? O autismo e o TDAH, ele é fortemente hereditário, né? Então a gente tá falando mais de 80%. E ela também deixou assim de lado totalmente isso. Então foi o primeiro ponto de tudo que ela trouxe aqui. Outro ponto também foi a questão da aplicação falha do critério de Bradford Hill, que ela pegou justamente estudos que foram cherry picking, né? Ela pegou de forma selecionada esses estudos, sendo que eles são bem menores e eles são estudos correlacionais. E tem falhas metodológicas. Falhas metodológicas. Então, levando a um falso positivo, falha nos critérios de Bradford Hill,
com questão de consistência. Então, basicamente, ela fez um cherry picking, ela selecionou os estudos que ela considerou, só que eram estudos correlacionais, pouco robustos. Ela levou a questão justamente que a maior exposição que existia era do terceiro trimestre, sendo que estudos sobre desenvolvimento humano já trazem o contrário, não necessariamente só sobre autismo, TDAH, e paracetamol. Não, a gente tá falando sobre estudos muito maiores, estudos muito robustos, números também, que trazem que o grande risco é justamente o primeiro trimestre. Então, já falha. E ela descartou o que a FDA trouxe, o que a OMS trouxe, e vários órgãos, inclusive o órgão colegiado, né, americano de obstetrícia e ginecologia, a Sociedade de Obstetras e Ginecologia também do Canadá, tanto americano quanto do Canadá, falaram que não tem correlação. Então ela descartou justamente o que grandes órgãos nos Estados Unidos e mundial já traziam. Então a conclusão do tribunal é a moção dos réus para excluir a opinião de causalidade geral da doutora Roberta Ness foi concedida. O tribunal concluiu que, embora a doutora Ness seja uma epidemiologista qualificada, sua análise não atendeu aos padrões de confiabilidade exigidos pela regra 702, sua opinião foi considerada o produto de uma análise tendenciosa, não de uma aplicação rigorosa e objetiva da metodologia científica, especialmente devido à sua falha em lidar adequadamente com as questões críticas do fator de confusão genética. Gente, uma coisa que eu acho importante falar, que uma juíza, quando ela refuta uma apresentação técnica dessa, ela não tira do sovaco justamente a questão de eu tô achando que isso tem falha metodológica. Não. A juíza tem, inclusive, verba, aqui no Brasil principalmente, mas lá nos Estados Unidos também deve ter, com certeza tem, o juiz tem verba que é para contratar perícia. E a perícia que ele contrata é uma pessoa que ele vai procurar aí num catálogo, numa lista, de alguma forma, né, achar pesquisador qualificado no assunto, especialistas. Aí, com base num relatório, um laudo feito por essas pessoas que ela contrata, ela vai e se baseia para dar uma decisão dessa. Ela não fala, eu achei a sua apresentação falha. Não, ela se baseia em critérios objetivos e com apoio de especialista. E aí vem a questão, se focou tanto no Tilenol, se focou tanto em vacina, mas ele trouxe uma solução, questão da deficiência do folato, a necessidade do folato. E aí? Porque isso não é tão incrível? E por que você não está tão admirada com isso, Dani? Porque, de fato, existem pessoas que têm essa deficiência. Existem estudos trazendo justamente que você suprindo, você dando essa suplementação de folato, a pessoa pode ter ganhos, mas esses ganhos não foram tão consideráveis assim no estudo, mesmo para os que tinham deficiência de folato. E aí vale lembrar, gente, uma coisa que eu não tô vendo o pessoal falar no nosso meio. Suplementação é tão perigoso quanto remédio. Por quê? Suplementação, quando você toma um suplemento, por exemplo, a melatonina. A melatonina é um hormônio. Se você suplementa com melatonina, você está afetando uma rota metabólica sua. Só que esse suplemento, ele é artificial. E ele vem junto com os seus recipientes, porque alguém tem que carregar ele para dentro do seu organismo. Então, de forma líquida, dentro de uma pastilhinha, se transforma ele em outra coisa, então você junta, você agrega ele com outra coisa, para quando chega ali no seu estômago, na sua corrente sanguínea, ele vai soltando justamente o que tá ali. Então, existe todo um processo, existe uma consequência disso. E aí vem, se você atrapalha, se você mexe um desses itenzinhos que acontece da sua rota metabólica, eu vou colocar aqui um trechinho dela para vocês aqui, para vocês terem noção de como as rotas metabólicas elas são complexas, você pode atrapalhar muita coisa. É tudo interdependente. Então, esse ciclo do folato, ele é muito complexo e ele está relacionado a muitas metabolizações do seu corpo. Você não pode sair tomando, o máximo que vai fazer é xixi, é um suor caro. Não, não é. Não é, tem consequências, e consequências que podem ser muito graves para o organismo. Então, cuidado ao suplementar, porque sempre é simples você conseguir esses exames. E as pessoas falam que xixi caro é como se fosse caro só em dinheiro. Não, é caro pro seu corpo também. É caro pro seu organismo. O seu rim paga caro pelo seu xixi caro. Suplementação tem que ter cuidado. Suplementação tem consequência. Ela vale igual a navalha que eu falei pra vocês das medicações. Ela corta pros dois lados. Então a gente tem que entender o que tá acontecendo. E aí a questão, se não teve nenhuma melhora num espaço de tempo que já é esperado, tem que se retirar, não tem por que prosseguir. E vai estar ali dando consequências cada vez piores, porque você não tem necessidade disso. Então isso daí é um alerta que fica. E aí vem as pesquisas, 13 pesquisas. Ao analisar os 13 estudos selecionados, notamos uma tendência clara. A grande maioria, 9 deles,
dedica-se a investigar as causas do autismo. Desses 9 estudos, 8 utilizam grandes bases de dados para buscar correlações que possam indicar uma causalidade. Apenas uma dessas 9 pesquisas se propõe a gerar dados novos. Mas aqui temos um detalhe importante. A metodologia é in vitro, ou seja, em vez de analisar dados de pessoas, o laboratório cria mini-cérebros a partir de células-tronco. Embora seja uma abordagem inovadora, ela também gera hipóteses que não têm o mesmo peso de um estudo realizado diretamente em seres humanos. Vale lembrar que a criação dessas grandes bases de dados, usadas nos estudos de correlação, exige um investimento financeiro gigantesco. É provável que um orçamento de 50 milhões de dólares, por exemplo, fosse insuficiente para financiar 13 pesquisas desse porte. Agora, vamos olhar para as intervenções. Surpreendentemente, apenas 2 das 13 pesquisas se concentraram em avaliar programas de intervenção direta. A primeira avalia o programa TIAC, uma intervenção estruturada para adolescentes e jovens adultos. O ponto de atenção aqui é que, ao consultarmos a meta-análise do National Standards Project, fase 2, que detalha 14 intervenções classificadas como estabelecidas para indivíduos com menos de 22 anos, o programa TIACA não aparece nessa lista principal. A segunda intervenção é o OPT in Early, um programa de treinamento online para pais de crianças com menos de 5 anos. Ele se baseia no princípio da orientação parental, utilizando vídeos e textos para ensinar métodos gerais para o desenvolvimento da linguagem, habilidades sociais e adaptativas, além de estratégias para reduzir comportamentos disruptivos. A abordagem usa a videomodelação, que é uma prática com evidências. Contudo, o programa tem limitações importantes. Ele não é individualizado, não configura um treino parental com acompanhamento direto e não oferece assistência durante o processo. É muito curiosa as pesquisas que foram selecionadas. Lembra que eu falei da ONU? O que a ONU disse? Que nós deveríamos focar em treinamento, intervenção e melhoria de qualidade para a pessoa autista e para a sua família, para que os pais assim consigam produzir mais. Gente, quando você está dando suporte para a família, você está dando suporte para a nação, porque esses pais vão trabalhar mais e melhor, e quem está dando esse suporte ali, ajudando, está recebendo, está ganhando, você gira a economia. Então são vantagens. A questão é que dessas 13 pesquisas, 2 tiveram alguma coisa para as pessoas que estão vivendo, relacionando em intervenção. Uma é justamente voltado a uma tecnologia chamada Teach, né, que é a pesquisadora que encabeçou isso, voltado para pessoas mais velhas, para justamente intervir para a questão de qualidade de entrar no mercado de trabalho. Só que tem uma questão, existem várias meta-análises onde ela não está nem listada como evidência para autista. Outras trazem que tem evidência, mas ela é muito rígida, ela exige sabe o tal que o pessoal gosta de falar? Isso daí é aba de mesinha e tudo. É isso, não é pensado, não é pensado na flexibilização, na generalização. É um modelo de ensino extremamente rígido e não é aba, tá, gente? Não é aba, e aba não é inflexível. A aba não está longe de ser inflexível, como se fala por aí. E aí, a segunda intervenção que trouxe é a intervenção de orientação parental. Aí você fala, nossa, que ótimo, né? Que ótimo! Orientação de 0 a 5 anos. Enquanto um está voltado só para mais velhos, adultos em mercado de trabalho, com uma intervenção que não se tem evidência assim robusta. Esse outro, sim, é baseado em análise do comportamento. É muito interessante. Contudo, eles são vídeos onde os pais assistem, leem uns textos e que você se vire. É isso. Acabou. Igual aquelas fitas antigas de ginástica, né? Que você comprava no 011 1406, colocava lá e fazia ginástica você mesmo. Isso, é isso, gente. Não é treino parental, não é uma orientação mesmo parental, é uma orientação genérica, não é ruim. Entre aspas, aba por correspondência. Assim, não, nem isso daí eles estão dando uma orientação, mas de qualquer forma importante. Gente, isso se tivesse no Brasil, já seria ótimo. Se o SUS implementasse isso no nosso país, nossa, que maravilha. Imagina todos os pais tendo, por exemplo, na escola, ter essas reuniões, coloca uma TV lá onde os pais podem assistir, eles podem ter acesso pela internet a essas instruções. Para o nosso país, isso seria um grande avanço. Mas pensando em Estados Unidos, no nível que eles têm de desenvolvimento, isso é no mínimo curioso. Se colocar esse nível tão precário, por que será que eles estão voltando nesse aspecto, sendo que o treino parental não está se discutindo? Dentro da análise de comportamento aplicada, eu posso falar várias áreas de estudo que precisam de aprofundamento, por exemplo, a minha área, que é a área de fluência comportamental, que é fundamental para autistas que têm muitos déficits. Mas eu não vou falar da minha área, eu vou falar de uma outra, que é a integração sensorial AIRES. Integração sensorial se mostrou como uma evidência muito robusta para o autismo, mas carece pesquisa para quê? Para levar
essas intervenções para um ambiente mais natural. Ela tem uma evidência muito robusta, contudo a gente ainda tem muita dependência do ambiente clínico para se desenvolver a IS. Então, assim, pesquisa nessa área seria fundamental para desenvolver mais, visto que todo autista quase, né? Praticamente todos os autistas têm algum déficit na área motora. As pesquisas trazem, apesar desse segundo bloco do autismo, a pessoa não precisa fechar tudo, mas os estudos trazem que praticamente todos fecham a questão de questões de déficit, excessos na questão sensorial, né? E aí, outra questão curiosa é que dessas 13 pesquisas, 9 são voltadas para causa. Achar causa. Busca da causa, correlacionar com causa. Aí nessas outras aí tem uma questão farmacológica também, enviesada. A questão é que é complicado. 50 milhões, né, amor? 50 milhões é muito dinheiro? Depende. Depende, né? Depende. Assim, se você pegar essas 9 pesquisas que são para achar a causa, da forma que eles vêm fazendo, que é para achar a causa de forma correlacional, para essas pesquisas vai só sobrar dinheiro. Grande parte dessas pesquisas são voltadas para isso. Se for pesquisa séria, para você fazer controle, para você fazer, dependendo se for farmacológico, fazer cegagem, tudo certinho, é pouco dinheiro. Pesquisa séria são é pouco de dados. Não, mas para essas pesquisas vai sobrar dinheiro. E se o foco ficar nelas, tem algo estranho. Mas geralmente para pesquisa séria, para pesquisa robusta, 50 milhões, geralmente você fala isso num período de tempo, né, dessas pesquisas, 1, 2 anos, é pouco dinheiro. Não dá para você trabalhar desse tanto de pesquisa de forma séria, seguindo a metodologia. Nós vivemos uma era pós-verdade. Uma era onde se discute em romances, livros, há muitos anos. E nós alcançamos essa época. A época onde nós vivemos em bolhas que são controladas, em bolhas onde quando se cruza há o desrespeito. Esse documentário, ele gerou muitas ameaças, só na hipótese de desenvolvê-la. Recebi ameaças à minha família, à minha pessoa, através da internet. O incômodo, simplesmente sobre trazer uma outra ótica, causou uma dor descabida. Causou desconforto, né? Desconforto. É importante que nós sejamos capazes de ouvir o outro lado, se esforçar nisso. E como uma divulgadora na área de ciência, cabe a mim postar sim e falar o que a ciência traz de evidência. Como também é importante, de forma respeitosa, eu ouvir as outras opiniões para que eu possa compreender. O contraditório respeitoso sempre é bem-vindo, sempre bem-vindo. E é isso que nós precisamos construir, para que a gente tenha uma sociedade que cresça. A nossa comunidade, ela é fragilizada. Nós somos fragilizados pela nossa própria situação, onde nossos filhos entram em crise, onde nossos gastos são muito mais elevados que o resto da sociedade. E se a gente briga entre si, tudo perde o sentido. Então nós precisamos nos fortalecer, respeitando sim a opinião do outro. Vale lembrar que respeitar não é simplesmente, vamos dizer a palavra genérica, engolir, porque o que foi dito pelo Trump no dia 22 de setembro, e eu lembro bem dessa data porque é a data do meu aniversário, ganhei de presente, é que a verdade que ele construiu vai impactar as próximas décadas. Por mais que você ache que não. Isso aconteceu várias e várias vezes. Lá em 2000, quando se fizeram uma força-tarefa para se entender a irritabilidade das crianças e se colocar, foi uma verba considerável para que se estudasse, porque tem crianças que são muito irritadas, permanecem irritadas.
através desses estudos, começaram a entender mais sobre genética, sobre fármacos, se desenvolveu critérios diagnósticos e diagnósticos específicos para essas crianças, para conseguir acompanhar melhor elas. Entre um dos legados é o TDAH, né, que é o transtorno disruptivo de desregulação de humor. Então, essa compreensão, ela é fundamental e ela impactou durante anos. E o que ele fez agora, a forma que ele está alocando as verbas num país que é tão poderoso, um país que impacta muitos brasileiros, nós fomos moldados a seguir o que os estadunidenses fazem, o que eles gostam. Nós incorporamos muito da cultura norte-americana em nosso país, então sim, tem uma influência muito grande, isso me preocupa. E sem contar que o que ele falou foi baseado em opinião contra fatos. Muita coisa que ele falou ali são pesquisas fracas, baseadas em viés, sem robustez, contra fatos, contra pesquisas robustas. Então, assim, na ciência, é o que a gente já falou no passado, a ciência se faz com robustez. Se você tem robustez de dados e de fatos e de informação, não é uma pessoa que chega a uma pesquisa que fala, eu sou um outcast aqui, eu vou mudar o mundo sozinho, faz uma pesquisa fraca, sem seguir metodologia científica e empurra com o seu poder de influência para uma sociedade inteira aceitar. Engolir. E isso preocupa porque eles estão reconstruindo o que existe no passado. Então muitas pessoas estão deixando de acreditar nos fatos da ciência, o que a ciência trouxe ao longo de tantos anos, justamente com base no que ele trouxe. As pessoas estão construindo novas narrativas para o futuro e essas narrativas não são compatíveis, então vai impactar o que se tem para frente. E isso é muito triste ver que nenhuma das pesquisas ali sobre intervenção é baseado em robustez mesmo, assim. Uma delas é baseada em análise de comportamento, mas mesmo assim só aumenta a carga parental, porque assistir simplesmente um vídeo, ler um documento, não é o suficiente para uma intervenção de qualidade, pensando num país rico igual os Estados Unidos. Então é uma preocupação muito grande que eu tenho da gente estar importando coisas ruins. Como eu falei para vocês, se a gente tivesse esse modelo de vídeo aqui no Brasil, seria positivo, porque a gente não tem nada no SUS, por exemplo, mas a gente tem o SUS, pelo menos, né? Que o pessoal não paga, mas não temos intervenção. Então, se tivesse pelo menos pelo Ministério, não pelo SUS, mas pelo Ministério da Saúde, esses vídeos sendo disponibilizados, já é um passo em questão de intervenção. O que importa, gente, é que nós temos um modelo muito diferente do deles. O nosso país funciona diferente. Nós temos que valorizar essas nossas diferenças e nós temos que buscar as nossas soluções também compatíveis às nossas realidades daqui. E essa tomada de decisão dele vai impactar muito eles e a gente não pode deixar que impacte a gente. E essa era pós-verdade, esses blocos que são formados, eles dificultam muito a gente poder acessar, nós que falamos com muitas pessoas, conseguir acessar. Eles não vão nos escutar, mas o que você vai fazer é fundamental. Se você está assistindo isso aqui de graça, isso aqui deu muito trabalho para fazer. Então, o que você tem que fazer? 1. Tem que curtir esse vídeo para aumentar a relevância dele na plataforma. 2. Compartilhar com todo mundo. Ativa o sininho para continuar recebendo mais conteúdos como esse aqui. Engaja aqui, comenta o que você achou, dê
novas ideias pra gente. Treino parental. Nós temos uma imersão em treino parental que ela é muito barata, mas muito barata. Ela é bem menos de R$100. Ela tem muitas horas de conteúdo, muito robusto a imersão treino parental. Nós vamos deixar o link dela aqui para que você possa acessar. Já tem mais de 4.000 alunos. Mais de 4.000 alunos. E o que eu falo para vocês é o seguinte, é uma questão que tinha que ser um papel do Estado. E acaba que nós, muitas vezes pais atípicos, entramos nesse mundo do autismo de cabeça e a gente acaba tendo que desenvolver, porque falta, não tem. E na nossa história, eu acabei virando terapeuta do meu filho. E isso foi a pior coisa que aconteceu, porque eu fui ficando doente, eu não compreendia. E aí eu comecei a ver os estudos sobre treino parental, os estudos mais modernos, eles começaram a fazer uma crítica muito grande em dizer: pai não é terapeuta. Nós temos que saber fazer um treino parental ensinando eles a melhorarem a qualidade de vida sem virar terapeuta, porque não tem necessidade. A gente pode ensinar ciência, eles aplicarem as ciências em casa e não precisa virar terapeuta, porque eles são pais, eles já têm uma carga muito grande. Então, você pode ter um raciocínio clínico e entender sobre tudo isso sem piorar a sua vida, sem transformar num terapeuta, sem transformar num mini médico, né? Então, esse que é o objetivo da imersão treino parental. Nós falamos sobre diversas áreas, análise de comportamento aplicado, fonoaudiologia, terapia ocupacional. Então, você tem um olhar, além de assistente social, são vários profissionais, e é menos de R$100 esse tanto de conteúdo com material. É tanto elogio, né? À toa que são mais de 4.000 alunos. Tem gente que compra de novo porque fica apaixonado, fala assim: nossa, eu tenho que assistir todas as aulas novamente, porque ela também é um curso que, ao mesmo tempo, essa imersão é um curso que você vai assistindo, como ele é consultivo também. Ele te ajuda, você consulta, você olha assim: ah, esse conteúdo serve para tal coisa, para o seu dia a dia. Então, vamos deixar aqui, se você quiser contribuir para o canal, para esse trabalho que nós fazemos, também é uma forma de contribuir. E vale para profissionais também. A imersão treino parental, na verdade, ela foi construída para profissionais, mas pais também podem fazer. Por quê? É para os profissionais aprenderem a desenvolver o treino parental para os pais. E para os pais identificarem que estão fazendo mesmo de verdade um treino parental e não uma orientação parental ou conversa de fim de sessão. Então, ó, se você quer apoiar o nosso trabalho, isso daí é uma forma com os cursos, porque dá muito trabalho desenvolver tudo isso. É a nossa vida, é a nossa dedicação, e a gente dedica todos os dias a vocês. 7 dias por semana, várias horas, quando a gente está pensando em conteúdo, estudando artigos, montando equipamentos, tudo isso. Hoje foi um dos dias, porque foram dias e dias dedicados para fazer esse documentário. Então, te vejo na imersão parental e até o próximo documentário. Até mais!